pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 1. Convite aos lugares altos. Esta é a história de como Grande Medrosa se libertou de sua família Temores e acompanhou o pastor para os lugares altos, onde o perfeito amor lança fora o medo. Por vários anos, a jovem havia estado a serviço do pastor-chefe, cujos rebanhos eram apacentados no Vale da Humilhação. Ela vivia na Vila da Grande Apreensão, num tranquilo chalé branco, em companhia de misericórdia e paz, suas amigas e companheiras de trabalho. Embora ela amasse seu trabalho, desejasse intensamente agradar ao pastor-chefe e algumas vezes se sentisse feliz. Ela estava consciente de que diversas coisas prejudicavam o desempenho do seu trabalho, causando-lhe angústia secreta e até humilhação. Em primeiro lugar, ela era aleijada dos pés. Estes eram tão deformados que a obrigavam a tropeçar e a manquejar durante o seu trabalho. Seu rosto, desfigurado pela boca torta e inexpressiva, dificultava-lhe a fala. Grande Medrosa sabia que esses repugnantes defeitos poderiam ser a causa do assombro e das ofensas de muitos dos que sabiam que ela estava a serviço do grande pastor. Com toda a força do coração, ela desejava livrar-se completamente dessas deficiências e tornar-se bela, graciosa e forte, como tantos outros que estavam a serviço do pastor. Mas ela temia a possibilidade de nunca se libertar desses dois defeitos físicos, que continuariam, portanto, a prejudicar-lhe o serviço. Havia ainda outra grande dificuldade em sua vida. Ela pertencia à família Temores. Os seus parentes estavam espalhados por todo o vale. Era-lhe difícil livrar-se deles. Como órfã, ela fora deixada sob a responsabilidade da tia sombria, a Gourenta, que morava com suas duas filhas, desanimada e rancorosa, e com o filho, Covardia, que habitualmente perseguia e atormentava de modo terrível a pobre prima. Como a maioria das outras famílias do Vale da Humilhação, os Temores também odiavam o pastor e tentavam boicotar seus servos. Sentiam-se muito ofendidos pelo fato de um dos seus estar a serviço do pastor. Assim, além de tentarem por todos os meios persuadi-la a afastar-se do seu emprego, eles resolveram que ela precisava casar-se imediatamente com o primo Covardia, um meio de fazê-la permanecer com seu próprio povo. Se ela rejeitasse essa proposta, o casamento seria realizado mesmo à força. Pobre Grande Medrosa, esmagada sob o horror desse pensamento e sempre atemorizada diante dos parentes, não sabia como resistir aos intentos deles. Ela simplesmente assentou-se acovardada diante deles, repetindo sempre que nada a induziria a casar-se com Covardia, embora não conseguisse livrar-se da presença da família. Era quase noite, quando a família finalmente dispensou a jovem. Ao final da infeliz e demorada reunião, com um suspiro de alívio, ela se lembrou do que o pastor deveria estar guiando seus rebanhos ao lugar de sempre, onde iam beber num lago ao lado da queda d'água. Fora dos limites da vila, Grande Medrosa costumava ir todas as manhãs a este lugar ao encontro do pastor, a fim de receber dele as ordens para o dia. À tardinha, ela voltava a fim de relatar o dia de trabalho. Era hora de ir ao encontro dele à margem do lago. Por certo, ele a ajudaria, impedindo que seus parentes a afastassem dele, e a livraria da escravidão de um casamento com o primo Covardia. Ainda trêmula de medo e sem parar nem mesmo para enxugar as lágrimas que lhe escorriam pelas faces,
Ela fechou a porta do chalé e correu em direção ao lago. A luz tranquila do crepúsculo enchia o vale da humilhação com os últimos raios dourados, enquanto ela deixava a vila e atravessava os campos. Além do rio, as montanhas que circundavam o leste do vale erguiam-se como trincheiras tingidas de vermelho, ao passo que belas e misteriosas sombras cobriam seus profundos desfiladeiros. Naquela tarde tão cheia de paz, lá se foi a pobre e assustada grande medrosa ao lago onde o pastor a esperava. Ela lhe contou o seu drama. — Que farei? Exclamou ao terminar o relato. Como fugir? Eles não podem forçar-me a um casamento com meu primo Covardia. Podem? Ah! E um grito assustado escapou-lhe ao pensar em tal matrimônio. Se o fato de eu ser grande e medrosa já é horrível, só em pensar em me tornar a senhora Covardia pelo resto da vida, sem uma chance de escapar deste grande tormento, está além de minhas forças. Não se assuste, não se atemorize, disse o pastor com ternura. Você está ao meu serviço, e se confiar inteiramente em mim, eles não poderão forçá-la a nenhum tipo de aliança familiar. Mas você nunca deveria ter recebido seus parentes temores em seu chalé, pois eles são inimigos do rei a quem você serve. Eu sei, exclamou ela, mas acontece que sempre que encontro qualquer dos meus parentes, sinto-me sem forças, apesar de tentar vencê-los. Enquanto eu morar no vale, não poderei livrar-me deles. Eles estão em toda parte, e agora que planejam dominar-me de novo, não tenho coragem de aventurar-me a sair de minha casinha, com medo até de ser raptada. Enquanto ela falava, erguia os olhos aos picos das montanhas, lindamente iluminados pelo pôr do sol, além do vale e do rio. Então exclamou ansiosa: Ah, se eu pudesse fugir deste vale da humilhação e habitar nos lugares altos, completamente fora do alcance de todos os temores e de outros parentes meus. Nem bem acabara de pronunciar essas palavras, para seu completo espanto, o pastor falou. Tenho esperado tanto esse tempo por essa sugestão sua. Seria mesmo melhor que deixasse o vale e fosse para os lugares altos, o lugar aonde eu mesmo desejo levá-la. Os declives mais baixos daquelas montanhas que você avista do outro lado do rio são os limites, as fronteiras do reino de meu pai, o reino do amor. Temores de quaisquer espécies não podem morar lá, pois o perfeito amor lança fora o medo e tudo o que atormenta. Ela o olhou extática, maravilhada. Ir para os lugares altos, exclamou, e morar lá? Oh, se eu pudesse! Por meses e meses esse desejo tem me perseguido. Penso nisso dia e noite. É um sonho impossível. Eu nunca chegaria lá. Sou aleijada. E olhou os pés deformados enquanto falava. Seus olhos encheram-se de lágrimas de desalento. Estas montanhas são tão íngremes e perigosas. Contaram-me que só as gazelas e corças podem caminhar a ser salvo por elas. É bem verdade que o caminho para os lugares altos é difícil e perigoso, disse o pastor. Tem de ser assim, a fim de impedir que qualquer inimigo do amor possa subir e invadir o reino. Nada que seja defeituoso ou imperfeito pode chegar lá. Além disso, os habitantes dos lugares altos necessitam possuir pés de corça. Eu mesmo os tenho, acrescentou ele com um sorriso. E como cervo novo ou cabrito montês, eu posso ir lépido e saltitante pelas montanhas, prazerosamente e com maior facilidade. Mas eu poderia tomar os seus pés como os da corça também. Eu poderia guiá-los aos lugares altos. Então você me serviria de modo mais completo, sem contar que estaria fora do alcance dos seus inimigos.
Estou feliz em saber que almeja ir até lá, pois, como eu disse antes, eu vinha esperando ansioso por essa sugestão. Então, acrescentou ele com outro sorriso, nunca mais teria de encontrar o primo Covardia. Grande Medrosa olhou-o perplexa. Tomar os meus pés como os da corça, repetiu ela. Como será isso possível? E o que os habitantes do Reino do Amor diriam diante de uma estropiada, de rosto feio e boca torta, se nada imperfeito ou defeituoso pode habitar lá? É verdade, disse o pastor. Você terá de ser transformada antes de habitar no Reino do Amor. Mas, se quiser ir comigo, prometo ajudá-la a desenvolver pés de corça. Lá em cima das montanhas, próximo ao verdadeiro reino, o ar é puro, revigorante e fortalece o corpo. Há também correntes de águas com maravilhosas propriedades de cura, de maneira que os que se banharem nelas serão lavados e limpos de todos os seus defeitos e imperfeições. Mas há outra coisa que devo dizer-lhe. Não somente você terá pés como os da corça, como também receberá outro nome. Seria impossível uma grande medrosa entrar no reino do amor, bem assim como a qualquer outro membro da família Temores. Você deseja ser completamente transformada? Deseja ser igual ao novo nome que receberá ao se tornar uma cidadã do reino do amor? Ela assentiu com a cabeça e disse, muito compenetrada, sim, é o que eu desejo. De novo, ele sorriu, mas acrescentou com gravidade, há ainda uma coisa mais, e esta é a mais importante de todas. A ninguém é permitido habitar o reino do amor, a menos que a flor do amor já esteja florescendo em seu coração. Essa flor especial já foi plantada em seu coração? Ao fazer essa pergunta, o pastor olhou-a firme. Ela sentiu o olhar dele penetrar o mais recôndito no seu coração, desvendando tudo o que ali estava, melhor do que ela própria o poderia fazer. Ela não respondeu de imediato, porque não estava certa sobre o que havia de dizer, mas olhou fixamente nos olhos que a perscrutavam e sentiu que eles tinham o poder de refletir tudo o que descobriam. Ela pôde, entretanto, ver seu próprio coração da maneira como ela o via. Assim, depois de uma longa pausa, ela respondeu: eu acho que o que está crescendo lá no meu coração é um desejo ardente de experimentar a alegria do amor humano natural e aprender a amar alguém de modo supremo e ser por esse alguém correspondido. Mas talvez esse desejo que parece ser tão natural e correto não seja o tipo de amor sobre o qual se refere, certo? Ela fez uma pausa e acrescentou toda trêmula e sincera: sinto crescer em meu coração a ânsia de ser amada e admirada, pastor, mas não é isso que vejo refletir na tua pessoa. Então, você deixa que eu plante a semente do verdadeiro amor em seu coração agora? Perguntou o pastor. Levará algum tempo até você desenvolver os pés de corça e subir aos lugares altos. E se eu colocar a semente em seu coração agora, ela estará pronta para florescer na ocasião em que você chegar lá. Ela se encolheu assustada. Eu estou com medo, disse. Eu aprendi que, se realmente amamos alguém, damos a esse alguém o poder de nos magoar e ferir de um modo que ninguém mais o pode fazer. É verdade, concordou o pastor. Amar significa colocar-se sob o poder da pessoa amada e tornar-se vulnerável à dor. E você tem medo terrível da dor, não tem? Ela assentiu angustiada e então disse constrangida: sim, tenho muito medo da dor. Mas o amor é uma felicidade, disse calmo o pastor. É uma felicidade amar, mesmo não sendo correspondido. Haverá sofrimento, é verdade, mas para o amor isso não importa. Grande Medrosa sentiu de repente que o pastor possuía os mais pacientes olhos que ela já vira. Ao mesmo tempo, havia algo neles que lhe feria o coração,
apesar de não saber o porquê. Ela se encolheu de novo e, cheia de medo, disse muito rápido, pois de algum modo se envergonhava de dizê-lo: eu nunca ousaria amar, a menos que tivesse a certeza de receber amor em troca. Se eu deixar que plantes a semente do amor em meu coração, prometes-me que serei correspondida? Eu não suportaria se fosse de outra maneira. Como nunca antes ela havia visto, mas mesmo assim, mais uma vez e pela mesma razão indefinível de antes, ela sentiu uma dor profunda no coração. Sim, disse ele sem hesitar, prometo que quando a planta do amor puder florescer em seu coração e você estiver pronta para receber novo nome, então o seu amor será correspondido. Um frêmito de alegria perpassou-lhe o corpo da cabeça aos pés. Era tão maravilhoso acreditar, especialmente quando a promessa vinha do próprio pastor. De uma coisa ela estava bem certa, ele não podia mentir. Por favor, planta o amor em meu coração agora, disse ansiosa, pobre almazinha. Ela era ainda a grande medrosa, mesmo quando ele lhe prometia a maior coisa do mundo. O pastor levou a mão ao peito e arrancou algo e estendeu na direção dela. Aqui está a semente do amor, disse ele. Ela curvou-se para olhar e se afastou com uma pequena exclamação de espanto. Na palma da mão do pastor havia uma semente na forma de um espinho longo pontiagudo. Ela sempre soube que as mãos do pastor traziam cicatrizes, mas agora ela via com clareza, na palma da mão estendida para ela, que a cicatriz possuía a forma e o tamanho da semente do amor que ali estava. A semente parece tão pontiaguda, disse ela timidamente. Não vai ferir-me se a plantares em meu coração? Foi com ternura que ele respondeu. Por ser tão pontiaguda, ela penetrará rápido. Entretanto, eu a preveni de que o amor e a dor andam juntos, pelo menos por algum tempo. Se conhecer o amor, forçosamente conhecerá também a dor. Grande Medrosa olhou uma vez mais o espinho e se afastou um pouco. Depois fitou o rosto do pastor e repetiu para si mesma as palavras: quando a planta do amor estiver prestes a florescer em seu coração, seu amor será correspondido. Uma nova e estranha coragem lhe inundou o ser. Ela se adiantou e disse: por favor, planta a semente no meu coração. Um grande sorriso iluminou o rosto do pastor, que disse: agora você será capaz de me acompanhar aos lugares altos e ser uma cidadã do reino de meu pai. Então, ele introduziu o espinho no coração dela. Foi mesmo como ele havia dito, uma dor aguda, porém muito rápida e seguida de uma sensação agridoce, em que a doçura sobressaía. Ela se lembrou das palavras do pastor: amar é uma felicidade, e de repente não sentiu medo algum. Suas pálidas faces tornaram-se rosadas, seus olhos brilharam e a boca repuxada suavizou-se numa alegre e bela curvatura. Obrigada, muito obrigada, exclamou, ajoelhando-se aos pés do pastor. Como és bom! Quão paciente és! Ninguém há no mundo tão bom e generoso como tu, pastor. Acompanhar-te-ei às montanhas. Eu creio que farás meus pés como os da corça. Confio que me levarás, mesmo a mim, aos lugares altos. Estou ainda mais contente, disse o pastor. Agora você realmente age como quem vai receber um novo nome. Mas há outra coisa que preciso lhe dizer. Eu mesma a levarei até ao sopé das montanhas e a protegerei de seus inimigos. Depois, 2 companheiras especiais escolhidas por mim a guiarão e a ajudarão a cada passo nos lugares difíceis, quando seus pés só poderão coxear. Você não me verá todo o tempo, pois, como lhe disse, estarei andando pelas montanhas.
transpondo as colinas, e você, no começo, não estará apta a acompanhar-me ou permanecer comigo. Isso acontecerá depois. Entretanto, lembre-se, tão logo alcance os aclives das montanhas, descobrirá um maravilhoso sistema de comunicação de ponta a ponta do reino do amor. Estarei pronto a ouvi-la sempre que desejar falar comigo. Sempre que clamar por socorro, estarei imediatamente ao seu lado. Estarão à sua espera, ao pé das montanhas, as 2 servas escolhidas por mim para guiá-la. Lembre-se, eu mesma as escolhi com muito carinho, como as mais hábeis para ajudá-la a desenvolver pés de corças. Você as aceita com alegria as suas auxiliares? Oh, sim, respondeu ela sorrindo. Tu sabes o que é melhor, e tua escolha é sempre certa. E acrescentou alegremente, sinto como se nunca tivesse de enfrentar o medo de novo. Ele olhou carinhosamente a jovem que acabara de receber a semente do amor em seu coração e se apressava a acompanhá-lo aos lugares altos. Ele a conhecia melhor que ela própria, todos os seus modos e o intrincado labirinto de seu coração solitário. Ninguém melhor que ele compreendia que o crescimento, até a semelhança com o novo nome é um longo processo, mas sobre isso ele nada disse, fitando mais uma vez as faces radiantes e os olhos brilhantes que haviam transformado tão de repente a aparência da pequena grande medrosa. Ele disse: agora vá para casa e prepare-se para partir. Não é preciso levar coisa alguma. Simplesmente deixe tudo em ordem em casa. Não fale com ninguém sobre o assunto, pois a jornada para os lugares altos demanda segredo. Não posso dizer agora o momento exato da partida, mas será muito em breve. Fique pronta. À hora que eu a chamar em seu chalé, darei a você um sinal secreto. Quando você me ouvir passar entoando um dos cânticos do pastor com uma mensagem especial para você, saia imediatamente e encontre-me no lugar de costume. Então, enquanto o sol se punha entre as nuvens de ouro e fogo e as montanhas ao leste se ocultavam sob a névoa cinzenta, o pastor partiu guiando seu rebanho. Com o coração cheio de felicidade e encantamento, ela retomou ao seu chalé, certa de que nunca mais enfrentaria o medo. Ao começar a caminhada pelos campos, sob as sombras do crepúsculo que se estendiam cada vez mais longe, cantarolava uma das canções do velho inário do pastor. Nunca antes essa canção lhe parecera tão doce, tão apropriada. O cântico dos cânticos, de todos o mais lindo, do rei canta o amor. Qualquer prazer do mundo a ele comparado se toma sem valor. Seu nome, qual perfume muito caro é derramado, e as moças todas cantam. Quero ir com você, com amor o escolhi. Rei meu, vamos correndo ao seu rico palácio, lá seremos felizes. Quero então festejar, quero ouvir a sua voz. Não olhe para mim com pouco caso, embora maculada e impura eu seja. O rei me chamou, no ser de todo desprezível, e sobre mim lançou seu grande amor, no qual serei aperfeiçoada, surgindo como um dia em uma nova madrugada. Ela atravessou o primeiro campo cantando e já estava na metade do segundo, quando avistou o primo Covardia, vindo em sua direção. Pobre grande medrosa, por pouco se havia ela esquecido completamente da existência dos horríveis parentes. E agora, bem à sua frente, surgia o pior de todos, o mais detestado. Seu coração encheu-se de terrível pânico. Olhou para os lados à procura de um refúgio, mas não havia mais tempo. Era óbvio que Covardia vinha ao seu encontro com passos apressados. Num minuto estava ao seu lado. Com um horror que lhe feriu o coração, ela o ouviu dizer: bem, encontrei-a finalmente, priminha. Enfim, vamos nos casar, hein? Que acha disso? E dava-lhe beliscões.
a princípio de brincadeira, mas depois maldosamente, a ponto de fazê-la ofegar e morder os lábios, reprimindo gritos de dor. Trêmula de terror e aversão, ela se afastou dele. Foi a pior coisa que podia ter feito, pois era o seu parente medo que o encorajava a atormentá-la. Se pelo menos ela conseguisse ignorá-lo, ele desistiria logo de aborrecê-la e sairia em busca de outra presa. Em toda sua vida, entretanto, ela nunca conseguiria ignorar o medo. Agora estava absolutamente além de suas forças esconder o terror que a dominava. A palidez de suas faces e o susto dos seus olhos estimulavam covardia a seduzi-la. E aqui estava ela, sozinha, inteiramente em suas mãos. Ele segurou-a, fazendo a pobre priminha gritar freneticamente de dor e de medo. Porém, de repente, covardia soltou-a e fugiu numa desabalada carreira. O pastor, imperceptivelmente, se havia aproximado deles. Sua face austera e seus olhos faiscantes, mas o grande cajado em sua forte mão erguida foram mais que suficientes para espantar o fanfarrão. Covardia, como um escorraçado patife, fugiu sem destino para longe da vila, impulsionado por um só desejo: encontrar lugar seguro. Grande medrosa debulhou-se em lágrimas. Naturalmente, ela devia saber que covardia era um insolente e que, para fazê-lo correr, bastava que ela erguesse a voz chamando pelo pastor. Agora, o vestido rasgado, os braços marcados pelas mãos de covardia, representavam a parte menor da sua amargura. Sentia-se esmagada pela vergonha de agir tão rapidamente de acordo com seu próprio nome e natureza, nome que ela esperava já estivesse em processo de transformação. Se lhe parecia impossível ignorar os temores, muito pior seria resistir a eles. Ela não ousava levantar a cabeça e olhar o pastor, mas se o tivesse feito, teria notado quanta complacência havia no olhar dele. Ela não imaginava que o príncipe do amor fosse de tão terna compaixão para aqueles que sentem medo. Então, cabisbaixa, tremendo o desprezo, devido aos seus tolos temores, murmurou um tímido obrigada. Depois, ainda sem olhar para ele, pôs-se a manquitolar penosamente em direção à vila, chorando e repetindo: que adianta pensar nos lugares altos? Nunca chegarei lá, pois um simples incidente me faz voltar atrás. Entretanto, segura em seu chalezinho, começou a sentir-se melhor enquanto tomava uma xícara de chá e a refeição da noite. Sentiu-se de tal modo reconfortada que conseguiu recordar-se do ocorrido à beira do lago. Lembrou-se com fêmito de maravilhoso deleite que a semente do amor havia sido plantada em seu coração. Ao pensar nisso, a mesma doçura apoderou-se dela, o indefinível, mas delicioso êxtase de uma nova felicidade. Há felicidade em amar, disse a pequena grande medrosa a si mesma. Há felicidade em amar. Depois de preparar a casa para a noite, sentindo-se cansada devido aos tantos conflitos emocionais daquele estranho dia, ela se deitou e, antes de cair no sono, entoou diversas vezes outro belo hino do velho livro de cântico. Ó, meu amado, me diga, aonde vai hoje o rebanho? Descedentar dar comida? E quando o sol esquentar, descansando, onde estará? Por que vagar na vida, por outros conduzida, sem você mesmo como guia? Mulher formosa e amada, não sabe a trilha na estrada? De ovelhas siga as pegadas, procura o rastro das cabras, e seja para mim, como eu desejo sim, a mais doce companhia. Cantares 1, 7, 8. Então ela caiu num sono profundo.